Graça e paz, amados e amadas, estamos no penúltimo capítulo de Josué 23, e aqui nós vamos ver o que? O último discurso de Josué e como agir entre as nações pagãs. Então aqui vamos ver o versículo 1. O Senhor Deus permitiu que o povo de Israel descansasse de todos os seus inimigos ao seu redor e vivesse em paz. Muito tempo se passou e Josué ficou bem idoso. Então, provavelmente, quando as guerras cessaram, foi mais ou menos quando Josué deveria ter uns 86, 87 anos. Então, aqui já se passaram mais ou menos 20 a 25 anos. Então, Josué está chegando aqui perto da idade de 110, por aí, tudo aproximadamente, né? Então, aqui se passou muito tempo, Josué devia estar por volta de 110 anos. Então, o que ele fez? Diz o versículo 2. Então, em determinado dia, convocou Josué todo o povo de Israel, os chefes, os conselheiros, os líderes, os juízes e todos os oficiais, e ele fez aqui uma declaração para eles. Ele disse: olha, eu já estou muito velho, avançado em idade, e vocês viste tudo que o vosso Deus realizou por causa de todas as nações ao nosso redor. Então, diz assim, o Senhor, vosso Deus, que lutou a vosso favor. Então, ele está relembrando que o Senhor que lutou a favor deles, que tudo que o Senhor falou se cumpriu, que assim as terras foram conquistadas. Agora, existem também algumas terras ali, algumas povos que ainda não foram, mas que a maioria já foram conquistados. Olha o que diz o versículo 5, ó. E Yahvé, vosso Deus, ele mesmo as expulsará de diante de vós, essas nações que ainda restaram. Ele pessoalmente as afastará da vossa presença, e vós tomareis posse completa da sua terra, exatamente como o Senhor prometeu. Então ele está dizendo, essas outras nações, esses outros povos que ainda restaram, o próprio Deus vai se incumbir, desde que vocês façam parte de vocês. Então vamos ver aqui, a partir do versículo 6, que diz assim, como agir entre as nações pagãs. Isso vale para nós. Nós estamos no mundo onde nós temos muitas pessoas, nós convivemos com pessoas que não têm temor a Deus. Então, o que a palavra diz? Para a gente não fazer aliança com essas pessoas. É óbvio, a gente trabalha junto, a gente conversa, faz parte. O Senhor, ele convivia com todos, mas fazia aliança, ele fazia com os 12 discípulos. Abria ali o coração, abrir o que estava no coração do Pai e falar em intimidade era com os 12. E ainda assim, quando o Senhor tinha mais intimidade ainda, era com 3 dos discípulos. Então, muitas vezes nós temos a tendência de falar muitas coisas, não escolher pessoas, colocar em rede social. Então, tomemos cuidado. O Senhor nos leva a ser prudentes, né? Porque veja só, vamos ver o que Josué vai falar aqui para o povo. Olha, número 6, o versículo. Esforçai-vos, pois, muitíssimo, para guardar e cumprir tudo o que está escrito, que nessa época era a lei de Moisés, né? E sem permitir que não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Nessa época tinha adoração de muitos deuses. E esses povos que ainda estavam aqui para essas terras serem conquistadas, eram povos que adoravam muitos deuses. Então, e um povo não tinha só um Deus, ele tinha vários deuses e um Deus principal, né? Então, ele está falando aqui para vocês vocês não devem se misturar com essas populações que ainda estão no meio de vós. E vocês nem devem pronunciar o nome dos deuses deles, nem invocar sobre juramento, e nem servir, e nem prestar qualquer adoração ou louvor a eles. Ao contrário, diz aqui, olha, vós vos apegareis exclusivamente a Yahvé, vosso Deus, como bem o fizerdes até o presente momento. Então, ele vai dizer no versículo 9,
Yahvé expulsou de diante de vós nações poderosas, grandes e fortes, e ninguém pôde resistir diante de vós até o dia de hoje. Um só homem dentre vós pode perseguir 1000 adversários, quando Deus está com ele, né? Pois Yahvé, vosso Deus, tem combatido pessoalmente por vós, como prometera. Então, ele está falando tudo que o Senhor fez, tudo que o Senhor faz, desde que esteja com o coração voltado a ele, não se corrompa. E olha que mais interessante, ele começa a dizer aqui, olha, no versículo 11. Portanto, tomai toda a atenção e cuidado com os vosso procedimento, a fim o quê? De amardes somente a vosso Deus. Agora o versículo 12, ele vai falar vários se. Olha, entretanto, se acontecer de vos desviardes e vos ajuntardes ao restante dessas nações pagãs que ficam ao redor de vós, se vos envolverdes em matrimônio com essa gente e com ela vos misturares e elas convosco. Então veja só, hoje aqui diz assim, se acontecer de vos desviardes e ajuntardes ao restante das nações que ficam ao redor de vós. A palavra do Senhor diz que o inimigo vive como um leão ao nosso derredor, rugindo, procurando a quem possa tragar. Então, e ao mesmo tempo também nós temos o Espírito hoje que convence o homem do pecado, da justiça. Então, hoje nós também temos ao nosso redor todas essas nações pagãs. Agora, nós temos que tomar esse mesmo cuidado. E como nós tomamos esse cuidado? Olha, conhecer a palavra de Deus. Como que você vai viver e ter intimidade com alguém se você não conhece a palavra de Deus? Gente, conhecer a palavra de Deus é questão realmente de sentar, de ter intimidade com o Senhor, de conhecer o coração do Senhor. Eu conheço muitos cristãos que são anos cristãos e nunca leram a palavra na profundidade. Eu já tinha também lido a palavra, mas nessa profundidade eu também não tinha. Eu fazia parte desse grupo. E conforme a gente vai conhecendo o Senhor na nossa intimidade, o Senhor vai mudando a nossa história. O Senhor vai mudando a nossa vida. As coisas ao derredor muitas vezes continuam a mesma, mas você não é a mesma junto ao que acontece ao seu derredor. Então, eu convido vocês. Quanto tempo, a gente fala, não tenho tempo, mas observa quanto tempo você privilegia para outras coisas. O tempo para estar com o Senhor é questão de prioridade. Então, só que a gente tem que o quê? Vencer o nosso cérebro, vencer a nossa vontade. Então, por isso que aqui ele fala, esforçai-vos, pois, muitíssimo. Porque para ouvir o que está ao nosso derredor, a gente não precisa nem se esforçar. Mas para as coisas do Senhor, nós precisamos nos esforçar. Porque a nossa natureza não quer, né? Agora, olha o que ele diz aqui no 13. Sabeis, então, com certeza que Yahvé, vosso Deus, deixará de expulsar de diante de vós essas nações inimigas. Se tornarão para vós uma... Olha só. Se eles fizerem aliança, derem atenção ao povo, se juntarem ao povo, então o que o Senhor vai fazer? O vosso Deus deixará de expulsar de diante de vós essas nações inimigas e se tornarão para vós, olha o que o inimigo vai se tornar para nós, se tornarão para vós enciladas, armadilhas, precipícios, chicote em vossas costas e espinho em vossos olhos, até que desaparecereis de toda essa boa terra que vos concedeu Yahvé vosso Deus. Então, quanta coisa que nós damos atenção, que nós valorizamos, que se torna cilada para nós, se torna armadilha, se torna precipício, um chicote nas nossas costas e espinho nos nossos olhos. Olha, já pensou espinho no olho? É que você só vê aquilo, você só enxerga aquilo e aquilo te dói no coração também. Então, mas por quê? Foi se desviando e fazendo outras alianças. Então, o Senhor hoje está nos chamando a
a esse convite, a esse alerta. Sabe que eu tenho percebido na minha vida algumas armadilhas. Eu trabalho com rede social e aí muitas vezes eu vou fazer uma publicação, vou fazer outra. E vezes eu me pego vendo o feed. E quando eu vejo, passou 10, 15 minutos. E sabe, depois as estatísticas mostram, depois você fica vendo o feed, esse tempo, o que você vai gerando hormônios que vão tirando a sua alegria de dentro de você. Então, eu percebi que isso é como eu ando num processo de cuidado da minha saúde com algumas dores, e eu percebi que isso foi uma forma de eu, entre aspas, me distrair, mas essa distração, o que afeta mais a minha pessoa. Então, vamos usar as coisas para nos edificar. O inimigo sabe quando nós estamos frágeis. Ele sabe quando nós estamos com fragilidade no corpo, fragilidade na alma e quando o nosso espírito está o que abafado. Então, vamos nos levantar, falar: Senhor, eu quero ter um compromisso contigo hoje, de ficar contigo durante meia hora, se puder 1 hora. Ficar ali. Muitas vezes começa a orar e não vem nem o que orar. Agora, muitas vezes a gente também tem pessoas que costumam orar e ora por um, e ora por outro, e ora por outra pessoa. Amém. Mas veja, a oração, ela tem que estar dentro de um contexto da palavra de Deus. Então, rumine, pega cada versículo e declare, conheça o Senhor. Conheça, o Senhor não é Papai Noel. O Senhor, Ele quer trazer o reino por meio de nós, sabe? Quantas pessoas a gente ora e saem de uma UTI e ficam bem, mas não ganham o Senhor, não ganham o que é mais precioso, que é o próprio Deus e a vida eterna. Então, sim, devemos orar pelas pessoas, mas a gente deve fazer isso por completo para que essa pessoa seja salva, né? E o que salva também é o nosso testemunho. Porque se nós por onde andarmos formos luz e sal, isso vai o quê? Atingir as pessoas. Senhor, nós vamos ser uma oração ambulante. Então aqui, olha, versículo 14. Eis que agora chegou a minha hora de trilhar o caminho de toda a terra e o dia da minha morte se aproxima. Então ele está dizendo assim, olha, eu sei que a minha morte já se aproxima, então agora eu estou dando todas essas orientações a vocês. E aí ele fala, reconheceis, pois, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, que de todas as promessas que Yahvé vosso Deus fez em vosso favor, nenhuma, sem exceção, deixou de cumprir-se. Tudo que foi prometido se realizou em vosso favor e nenhuma palavra do Eterno falhou. Entretanto, assim como cada uma das boas promessas do Senhor vosso Deus se cumpriu fielmente, também Yahvé cuidará que se cumpra em vós todo o mal que vos advertiu, até eliminá-los dessa boa terra dessa boa terra que lhes deu. Olha o se novamente, se transgredirdes a aliança que o Senhor vosso Deus vos impôs, e se servirdes a outros deuses e vos prostrares diante deles, então a ira de Yahvé se inflamará contra vós, e bem depressa desaparecereis da boa terra que o Eterno vos outorgou. E nós vamos ver mais para frente que isso aconteceu. Eles ali foram... a terra de Canaã, aquele local foi todo destruído e eles foram levados cativos, né? Hoje, pela misericórdia do Senhor, nós temos Jesus Cristo, nós temos o Espírito e nós estamos na era da graça. Então, o Senhor, Ele é nosso advogado perante o Pai, Ele está aberto. Então, ao tempo todo, o Senhor Jesus se colocou nessa brecha desse ser. Contudo, nós sabemos que existem leis, aquilo que eu planto também eu colho. Então, aquilo que eu estou fazendo hoje, eu vou colher amanhã, depois da manhã. Então, levemos todas as nossas escolhas ao Senhor, as nossas atitudes, como nós vamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e como encher o nosso espírito. Aleluia! Jesus Cristo é o nosso Senhor.